Fala, meu povo nas ruas de Salvador. Vocês sabem por que a Lua não cai sobre a Terra? Porque eu acho que ela foi feita para ficar lá em cima mesmo. É coisa de Deus. Tem que ficar lá. A atmosfera não vai deixar que ela desça. Olha, que eu acho, vou fazer igual a você, que acho que é São Jorge que segura ela. Eu acredito que a Lua não cai sobre a Terra porque a Lua é o mesmo tamanho que a Terra. Vê só, eu acredito que a Lua não cai porque deve ter uma cordinha assim segurando, tá ligado? Tipo, do Sol pra Lua, segurando. Eu acho que é por causa disso que não cai. Então vamos conhecer um pouco mais dessa história. Newton descobriu que tudo se atrai. Basta simplesmente ter massa. É essa atração que torna possível a existência do mundo, do universo. E o que faz todas as coisas caírem em direção à Terra? A força gravitacional. Ela é responsável pelo movimento e a forma esférica dos planetas, pelo brilho do Sol e das estrelas, pela origem e forma das galáxias, pela existência da Terra e até mesmo pela queda de uma maçã ou de um simples coco. É assim que a Lua se comporta. Ela está sempre caindo sobre a Terra. Mas ela precisa ter velocidade tangencial para tentar fugir desta queda. Se estivesse parada, ela já teria despencado sobre a Terra há muito tempo, igualzinho ao coco. Se a Lua fosse livre, se moveria eternamente em linha reta com velocidade constante, de acordo com a lei da inércia. Mas, graças à força gravitacional, a sua trajetória deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva, igualzinho ao que ocorre com uma bala disparada. Ao mesmo tempo que cai, avança horizontalmente. Newton ainda deu um passo além. Conseguiu saber mais sobre a força gravitacional, unindo os conhecimentos de Galileu sobre o movimento dos corpos na Terra e os de Kepler sobre o movimento dos planetas no céu. Ele descobriu que a força de atração gravitacional depende diretamente do produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente do quadrado da distância que os separa. Essa é a lei da gravitação universal. Matematicamente, a força de atração gravitacional entre duas partículas de massa m1 e m2, separadas por uma distância d, é dada por uma fórmula bem conhecida. Quanto maior a massa dos corpos, maior a atração entre eles, e quanto mais distantes, menor a atração. Observem que a força ficará 4 vezes menor se a distância entre os corpos dobrar, 9 vezes se triplicar, 16 vezes menor se quadruplicar, e assim por diante. A constante G é chamada de constante da gravitação universal, e o seu valor é extraordinariamente pequeno. Por esta razão, é tão difícil perceber a atração gravitacional entre duas pessoas ou dois corpos quaisquer de massa reduzida. Só corpos enormes, de massa muito grande, como planetas, luas e estrelas, conseguem produzir forças de atração perceptíveis. Por exemplo, a força de atração entre duas pessoas de 70 quilos, afastadas 1 metro uma da outra, é 10 vezes menor que o peso de um minúsculo grão de sal. Mas como surge a força gravitacional? Sabemos que a força gravitacional depende da massa dos corpos. Mas o que a massa tem de especial? Cada pedacinho de matéria, por menor que seja, preenche o espaço com gravitação da mesma forma que uma lâmpada preenche o espaço com a luz, uma flor com o perfume ou um ímã com o magnetismo. Essa emanação gravitacional tem um nome: campo gravitacional. Perto da Terra, por exemplo, todas as coisas caem graças ao campo gravitacional terrestre. Ele faz com que a Terra se comporte como um grande ímã, atraindo toda a matéria para o seu centro. E quanto mais distante da superfície terrestre, mais fraco o campo gravitacional. Ele ainda faz com que todas as coisas caiam com a mesma aceleração perto da superfície da Terra, independentemente do seu tamanho, constituição ou massa. Essa aceleração recebe o nome de aceleração da gravidade e é representada pelo vetor g. Seu módulo, próximo à superfície da Terra, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que o foguete sobe? Por que ele não cai?
Bom, para um foguete vencer o campo gravitacional terrestre e atingir o espaço, ele precisa ter uma velocidade suficientemente alta. É fácil perceber que corpos lançados para cima com velocidades cada vez maiores conseguem subir cada vez mais. Essa velocidade mínima que consegue colocar o corpo em órbita é chamada de velocidade de escape e ela depende do planeta. Aqui na Terra, vale 11,2 km por segundo. Em Marte, 5 km por segundo. E em Júpiter, 60,2 km por segundo.